Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza agora o AM 1330. Muito obrigado também a você que ouve a Rádio Terra através do www.radioterra.am.br. Você que ouve a Rádio Terra através dos dispositivos móveis. Muita gente ouvindo a Rádio Terra através daquele aplicativo TuneIn. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Terra. Neste 13 de dezembro de 2013, sexta-feira, esta é a edição 244 do Jornal da Terra. O Jornal da Terra está aqui, logo depois do meu amigo Cacá Rodrigues, diariamente, 5 da tarde, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, interativo, companheiro e prestador de serviço. Entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição 244 do Jornal da Terra nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2013. Polícia Civil faz Operação Papai Noel em bairros de Osasco e recupera 5 carros roubados. Prefeito G entra em acordo com o Sintrasp, que é o Sindicato dos Funcionários Públicos, e descarta a greve na saúde de Jandira. Cerca de 20 mil professores da rede estadual de educação que moram na região vão receber pagamento extra. Emprega São Paulo oferece 20 mil vagas na região oeste da Grande São Paulo. 8 municípios da nossa região são reprovados em ranking ambiental. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330, no sonzão da Rádio Terra, rasgando a capital e o interior de São Paulo. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela audiência. 13 de dezembro é o 348º dia do ano. Faltam só 18 dias para nós darmos tchau ao ano de 2013. Hoje, 13 de dezembro, é o dia do marinheiro e dia do deficiente visual. Entre os famosos que fazem aniversário nesse 13 de dezembro, claro, a nossa referência aqui a Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Luiz Gonzaga do Nascimento, mais conhecido como Luiz Gonzaga, o rei do Baião, nasceu num 13 de dezembro de 1912 e nos deixou em 2 de agosto de 1989. É um cara importantíssimo, de um gênero ainda mais importante. Foi uma das mais completas, importantes e inventivas figuras da música popular brasileira. Que saudade do Gonzagão! Cantando acompanhado de suas sanfonas, a bumba e triângulo, levou alegria às festas juninas, os forrós pés de serra, bem como a pobreza, as tristezas e as injustiças de sua árida terra, o sertão nordestino, ao resto do país, numa época em que a maioria desconhecia o baião, o shot e o chachado. Nossa reverência, vou repetir aqui, nossa reverência ao Gonzagão, ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, os nossos parabéns. Bom, no programa de hoje aqui no Jornal da Terra, atendendo a pedidos, eu vou, e até pela repercussão na imprensa da região, vou resgatar aqui algumas entrevistas bombásticas desta semana. Segunda-feira, por exemplo, tivemos aqui o Délbio Teruel, ex-vereador
e ex-candidato a prefeito do PSD, teve aqui e falou uma porção de coisas que ele discorda da administração Jorge Lapas. As pessoas mandaram um e-mail para o jt@jornaldaterra.com. Alguns veículos da região repercutiram e algumas pessoas que não ouviram o programa na segunda-feira queriam ouvir. Não dá para repetir o programa na íntegra. Então, pensei um trecho importante, onde ele explica os problemas de sujeira, a questão do piscinão entupido, os micos da administração Jorge Lapas, em especial com relação aqui à zona norte de Osasco. Na terça-feira tivemos o vereador o Altamiro, o presidente da Câmara de Jandira, que falou que o prefeito de Jandira, Geraldo Teotoni, tem dificuldade de tomar decisões. Diz que tem muita gente incompetente lá na administração de Geraldo Teotoni, e disse mais, que a casa tem motivos para pedir o afastamento do prefeito Geraldo Teotoni, que esse tema já chegou a ser colocado na mesa. Então, ouça essa entrevista, que ela é bastante polêmica e é preciso que você ouça para tirar suas conclusões. Foi uma importante entrevista concedida pelo presidente da Câmara de Jandira, o conhecido vereador que já foi também secretário de esportes daquela cidade. Uma outra entrevista que eu quero colocar aqui, também um trecho, é a argumentação do nosso colunista aqui, ele faz a coluna Você Não Sabe Mais Precisa, o Marcos Agostinho da Silva, fundador e diretor do Instituto Mais de Pesquisa, que acertou em cheio, ipsis literis, o resultado da eleição de Santana de Parnaíba, mas durante a campanha nós não falamos muito aqui, porque também não podíamos falar por causa da legislação eleitoral, mas o Marcos Agostinho foi duramente atacada pelo candidato derrotado, o ex-prefeito de Parnaíba, Silvinho Peccioli. Então o Marcos Agostinho está movendo algumas ações aí contra o Silvinho Peccioli e vai explicar aqui no Jornal da Terra. Ele disse que pela última vez ele quer falar desse assunto, que agora o contato com esse tema vai ser só na esfera judicial. Vai explicar para o ouvinte do Jornal da Terra, para você que perdeu a entrevista na quarta-feira, porque ele vai processar o ex-prefeito Silvinho Peccioli. Vai processar? Não, já está processando. Bom, eu queria dizer, por fim, nós vamos fazer nosso primeiro giro de notícias e em seguida já voltamos aqui no Jornal da Terra com aquele papo com o Délbio Teruel. E nesses 3 casos que eu estou resgatando hoje, eu queria pedir muito aos companheiros de imprensa da região. Por exemplo, a entrevista do Délbio, a entrevista do e a entrevista do Marcos Agostinho foi muito citada na imprensa da região e por vários veículos. Agora, amiguinhos, companheiros de imprensa, digam aonde ouviram. Né? Falou numa rádio aí o Katsu. Diga, dê crédito. Eu aqui, quando leio alguma notícia de algum jornal da região, eu digo qual é o veículo. Eu queria contar com os amiguinhos com esse respeito. É uma questão de respeito, de educação. Citar a fonte, o veículo, onde surgiu o tema, onde surgiu a pauta para vocês repercutirem. Ok? Tá dado o recado? Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. A Prefeitura de Osasco lançará no sábado, dia 14 de dezembro, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal. Com o slogan Osasco na luta contra o trabalho infantil, a campanha tem o intuito de informar, mobilizar e conscientizar as pessoas sobre o problema que atinge cerca de 3 mil crianças do município, segundo dados do IBGE. O lançamento da campanha será no estacionamento do prédio da Prefeitura localizado na rua Demitri Sensor de Lavô, às 9 horas e simultaneamente em todos os centros de referência de assistência social da cidade, assim como em algumas igrejas e organizações não governamentais. Osasco na luta contra o trabalho infantil divulgará os perigos que as crianças estão expostas, como, por exemplo, violência física, psicológica, sexual, racial e de origem social, surras e espancamentos, assédio moral, gritos, xingamentos e humilhações. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Aqui na Rádio Terra M, aqui no Jornal da Terra. Hoje estamos conversando aqui com o Délbio Teruel,
do PSD. Delbio, antes de falar do seu partido, eu queria ouvir sua opinião a respeito de dois temas. Primeiro, o ex-prefeito Emílio está tomando posse, ganhou a eleição para ser presidente estadual do PT. Em que medida, enquanto adversário, ele se fortalece, o próprio Partido dos Trabalhadores fica mais forte na região? Você acha que não tem nada a ver uma coisa com outra? Eu acho que ele não ganhou a eleição, né? Ele teve a bênção do Lula, né? Do Papa, né? O Papa fez um acordo lá com o cara e aí virou presidente estadual, né? Que é mais ou menos assim que funciona. Ele deixou de ser candidato nessa isso eleição. Que eles chamam de PED, né? De eleição direta. Processo de eleição direta. A democracia é quando a gente manda, quando os outros mandam, pra eles é ditadura, né? Então é bem assim que funciona. Mas tá aí, foi prefeito de uma grande cidade como Osasco, né? Tem que ter o mesmo cacife para ser presidente estadual de uma sigla que é importante. O PT realmente é uma força muito grande. E o Emílio deu sorte, né? Tava na hora certa, no lugar certo, e acabou aí fazendo um trabalho junto ao Lula, junto à direção do PT, e acabou se tornando aí o presidente estadual do PT, que a gente sabe bem como funciona. Praticamente uma indicação, tinham outros querendo, foram sendo tirados, né, do caminho para que ele pudesse assumir aí a direção do PT. A gente deseja sorte, né? Acho que na região pode influenciar alguma coisa nas campanhas aí de governador no ano que vem, né? Em que, claro, não vai querer de jeito nenhum que o candidato do PT perca na região dele, né? Mas por isso a gente vai estar aí trabalhando firme e forte para combater para que isso não aconteça. Mas eu acho que assim, tá num cargo importante, tá num cargo aí de presidente estadual do PT, a gente torce para que ele faça um bom trabalho, né? Que o PT volte àquela linha de que era antigamente, né? Um partido que queria ver a coisa certa, que não se envolvia em corrupção, que tomara que ele consiga fazer voltar aqueles tempos. Você em algum momento teve momentos que você teve uma boa relação com o prefeito Emílio lá ocupando lá o... O Emílio, quando eu fui vereador primeiro mandato, Rodrigo, eu fiz o meu primeiro mandato, foi o último dele. Nós tivemos uma relação muito boa, eu era um vereador independente, votava as coisas de acordo com o que era interessante e tal. Claro que o Emílio já era vereador, acho que terceiro mandato, experiente, aprendi muita coisa no primeiro mandato com ele, né? Fiz muita vaquinha pra gente ir final de ano pra Ubatuba. Ele vereador? Ele vereador e eu também. Fizemos muita vaquinha pra passar o final de ano em Ubatuba, né, Rodrigo? Naqueles 4 anos e tal. Mas agora, depois que... Vaquinha, mas vereador ganha bem, que é isso? Mas fazia, né? Fazia lá um recolhe pra poder, né, alugar lá uma casa, que alguns gostavam do final de ano de sair pra praia e tal. Então, eu brinco muito com isso, Rodrigo, porque hoje a gente vê, né, alguns líderes do PT que antigamente faziam isso mesmo, viu, Rodrigo? Final de ano a gente ajudava, colaborava na vaquinha às vezes todos davam para que meia dúzia pudesse, né, ter aquela oportunidade. E hoje a gente vê aí coisas absurdas acontecendo, né? Sempre tive boa relação com o Emílio na época em que era vereador. Depois a gente acabou se afastando um pouco, ele virou deputado, eu virei presidente da Câmara, tomei umas medidas bem diferentes na Câmara para combater a corrupção, reformei, foram 2 anos de desgaste com muita coisa errada que existia lá dentro, pus a casa em ordem, e nesse período o Emílio era deputado, nós estivemos um pouco afastados. Depois disso tiveram outras eleições que acabaram nos colocando em caminhos opostos, né? Mas assim, enquanto fomos vereadores juntos, tivemos uma relação muito boa. E você ainda, nas suas andanças pela cidade, você ainda chama o prefeito Jorge Lapas do prefeito da minoria ainda? Isso é uma coisa que não é que dá para esquecer, isso é constatação. Não é? A pessoa que está no mandato com 25% dos votos, não dá para você pensar de outro jeito, né? Agora, justiça seja feita, né, Delbio? Ele está andando bastante na cidade, né? Quem? Mas é claro, né? O cara que tem 25% de voto tem que passar a ser conhecido de alguma forma, né? Então tem que trabalhar mesmo, e até em disputa de cuspe à distância, para que as pessoas possam saber quem é o prefeito da cidade, né? Porque ninguém conhece, ninguém viu, com 15, 30 dias virou prefeito, não é? Então, é complicado. Hoje o pessoal fala assim, não, precisa andar na rua para o povo saber. Eu falei, o cara virou prefeito com 30 dias, para que andar na rua, né? Então, de uma forma, a gente brinca com isso, né? Não é a verdade, porque a gente gosta de estar na rua o dia inteiro, andar, conversar com as pessoas, mas é a realidade que conhece. Agora tem que andar mesmo, né, Rodrigo? Eu tenho falado isso. Tem que ir mesmo em tudo quanto é lugar, pro povo pelo menos saber quem é o prefeito da cidade. Ligar o nome à pessoa. Né? Ligar o nome à pessoa, porque o pessoal não conhece, né? Agora, você falou dos 30 dias de campanha do prefeito Jorge Lapas.
Antes disso, a candidatura era do João Paulo Cunha. Pois é, era do João Paulo. E agora a gente vive um momento onde pode-se dizer que a gente vê João Paulo Cunha agonizando em busca da sua liberdade. Aí seria uma expressão que cabe nesse momento? Ou você acha que ele realmente deu muita sorte e vai passar aí o Natal e Ano Novo em casa? Eu entendo que ele deve estar agonizando, né, Rodrigo? Uma situação dessa. Aliás, né, o prefeito da minoria, a gente não pode deixar de lembrar que ele é sucessor do João Paulo, né? Que saiu por causa do mensalão e ele assumiu, né? Então, traz todo esse esquema aí, para um mandato. Quem tinha o problema jurídico era o João Paulo. Mas quem era o vice era o atual, né? Mas então, também... é difícil isso, né, Rodrigo? Não, eu sei, mas também é sabido também que eram dois grupos bem distintos dentro do Partido dos Trabalhadores e que para algumas figuras, inclusive para o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, quando se deu o afastamento de João Paulo Cunha, foi um motivo de festa praticamente, né? Porque, na verdade, ele queria emplacar mesmo o Jorge Lapas. Né? Mas são essas histórias, né, Rodrigo? São as histórias dos amigos das horas boas, né? Quando a hora tá tudo bem, é amigo. A hora que a coisa embarranca, vira inimigo, né? O Emídio virou prefeito. Quem era o vice? Quem foi, aliás, em 2000, quem é que deixou de ser não. Quem é que podia ser o candidato a prefeito? João Paulo. O João Paulo virou o vice do Emídio para alavancar a campanha do Emídio a prefeito, para eleger o Emídio em 2004 com todo aquele dinheiro que eles gastaram, que agora a gente sabe de onde veio, para eleger o Emídio em 2004, e agora tá aí. Eles não se entendem, aí é porque não consegue dividir tanta coisa, né, que tem na cidade, né? Tanto cacique político que arrumaram na cidade, por isso que vai ver que brigaram. Então é complicado. Mas voltando no assunto aí do João Paulo, Rodrigo, eu acho que assim, deve estar sendo uma situação triste para ele, né? Porque você tem aí desespero total, contagem regressiva. É uma contagem regressiva. A gente, eu hoje ainda falei na TV de Osasco aí, perguntado sobre isso, falei assim, olha, o sentimento que mais dá na gente é de tristeza, né, Rodrigo? Porque afinal de contas, envolve o nome de um deputado que é de Osasco, né? E isso deixa a gente muito triste, independente da situação. Eu nunca tive nenhum problema com o João Paulo, sempre foi muito agradável comigo, sempre foi muito polido no trato comigo. Tivemos debates na televisão, na última campanha. Nunca tive problema nenhum com ele, sabendo da situação toda. Até fui questionado na época da campanha: pô, você não vai bater, não fala. Um repórter da Folha de São Paulo perguntou: pô, você participou do debate, nem falou do mensalão? Eu falei: eu não preciso falar do mensalão, vocês já falam, vocês já estão aí dando na mídia. Ele já está, assim, eu ainda brinquei, falei: a candidatura dele já está condenada pelo mensalão, e o que eu quero aqui no debate é falar sobre propostas, projetos para a cidade. Então acho que não era o momento, até assim, eu falei no meu programa de televisão e de rádio, citei a questão de mensalão, tal. Acho que eles entraram com processo para que eu me proibindo de falar de mensalão no meu horário eleitoral. É uma coisa absurda, né, Rodrigo? Porque era naquele momento ainda o PT brigava para que a palavra mensalão não virasse um substantivo, mas virou, né? Não teve jeito. Você acredita? E o juiz negou aquilo, né? O juiz negou. O juiz também achou um absurdo. Porque, assim, você tá primeiro porque eu não ataquei o candidato. Eu falei no modo geral, né? Que você ia deixar o pessoal do mensalão tomar conta da cidade, ia deixar o outro candidato assim, o outro. Deu uma característica aí de cada um, mas sem dizer o nome. E fui proibido. Eles queriam me proibir de falar. Mas enfim, a gente só tem a lamentar, né? Infelizmente, tá aí muito difícil essa situação que vive aí o deputado federal João Paulo, que acho que ganhou mais um períodozinho aí, né? Talvez ganhe mais 6 meses, 1 ano, e vai tentar. Eu acho que ele tá no direito de tentar usar todas as artimanhas jurídicas, né, Rodrigo? Sem dúvida, tem direito de buscar onde acha que tem alguma coisa errada. Esses dias, semana passada, eu até disse aqui, o CQC fez uma reportagem aí aqui na Zona Norte, mostrando lá o piscinão entupido, sujo, aquele esgoto a céu aberto, tudo. Indicaram lá para essa reportagem o secretário Valdir Ribeiro, que veio aqui, foi muito cordial conosco, mas que acabou dando uma escorregada, né, secretário? Mostrando lá, falando de um contrato que já estava vencido, tentando passar o problema para o governo do estado, para o DAEE, no caso, né? Não para o governo do estado, mas para uma estatal, né? E que, na verdade, aquele contrato já tinha sido encerrado e a responsabilidade voltou para as mãos da Prefeitura de Osasco. Que medida
você acha que, quando você indica uma pessoa para falar em nome da prefeitura, essa pessoa tem que estar muito bem informada até o limite. Conveniado não está, né? O secretário vai lá e aí vem um desmentido, fica sem condição de responder, fica um desgaste danado, né, Delvio? Pois é, Rodrigo, por isso que eu falo, né? Tem que pôr gente competente, né? Para trabalhar na prefeitura, gente séria. E não dá, e o PT age muito assim, né? Esse governo que tá aí, o que passou, a obra, quando foi anunciada, né? O piscinão, obra nossa, né? Eles falam, né? Que é o PT que conseguiu a obra, mas na hora de fazer a limpeza é do governo do estado, né? E aí eles nem sabem que a obrigação já é da prefeitura. É só lamentar. Só lamentar, né, Rodrigo, uma situação dessa, porque eu acho que é difícil mesmo pro prefeito, né? Ainda mais nos quadros que tem aí o PT, deve estar sendo difícil mesmo pro prefeito indicar gente competente, gente para trabalhar. Falo sempre, tem muita gente que tá aí, Rodrigo, nunca trabalhou, né? Só fez graça, só teve indicação política a vida inteira, aí assume um cargo, fica perdido mesmo. Eu, graças a Deus, trabalhei a vida inteira, Rodrigo. Sei bem como é, até gerencia um supermercado, sabe como é que é isso, né? Sei como é que faz a coisa, então fica fácil da gente trabalhar, né? Aí, aliás, vou explicar para o ouvinte, né? Posso explicar para o ouvinte? As pessoas de repente pegam o barco quando não entendem o porquê. É que esteve aqui o próprio secretário Valdir Ribeiro e aí nós colocamos alguma fala do Delvio aqui. Uma provocação desse pequeno ser aqui que não resiste a uma provocação. Eu coloquei, pedi pro Delvio antes, lembra disso? Falei, vou colocar. Tranquilo. Eu falei, vou colocar. E ele soltou aqui algo do tipo, ele precisa aprender. Será que ele já aprendeu a administrar o supermercado? Pois é, ele precisa aprender a falar agora, né? A ler antes contrato para saber o que está acontecendo na prefeitura, né? Mas tá empolgado aí, né? Tá com cargo novo, né? Com vida nova. Tomar cuidado, hein? Porque o prefeito Jorge Lapas ocupou essa pasta exatamente. Pois né? Podemos estar falando com ele, futuro prefeito aí. Então. Agora, Delvio, em relação a esse nojo que é aqui esse piscinão, e não é um caso único também. Estamos falando desse aqui, porque o assunto aqui hoje é Osasco, porque o Delvio é um homem de Osasco, que as pessoas realmente constroem piscinão e esquecem que tem que limpar aquilo, porque senão vira um piscinão de cocô mesmo, né? Por exemplo, para uma região como essa aqui na Zona Norte, eu digo como essa porque a rádio, o Estudo da Terra está aqui na Zona Norte, é a melhor solução, a piscinão mesmo, para conter esse problema das chuvas? O piscinão conservado e limpo é uma solução das melhores para poder conter isso tudo, né, Rodrigo? Tanto que, enquanto o piscinão está funcionando direitinho, diminuiu muito a questão das enchentes, a vazão da água foi bem melhor. É que o grande problema, assim, principalmente aqui no Rochidale, é a limpeza, né? É essencial, não só a limpeza do piscinão, mas a beirada dos córregos, dessa alça do rio Tietê que tem aqui, que é um absurdo, que você vê aí que você fala, né? Vão bater nos políticos, mas tem que cobrar a população também, porque você vê limpar. Verdade. Quando limpa, Rodrigo, passa 1-2 meses, você já passa lá, tá cheio de caixa, de papel, de sofá jogado, de um monte de coisa que acaba acarretando o quê? Vai entupir de novo, não é? Vai causar enchente de novo na hora que chover. Então tudo isso é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, né? Tem que esclarecer a população, tem que ensinar, mostrar o que não deve ser feito, certo? Mas também não pode esquecer de limpar o piscinão, não pode esquecer de fazer a limpeza da rua, né? E nós estamos vendo, não é só o piscinão que está abandonado, não, Rodrigo. Tem muitas outras coisas abandonadas na cidade. Se você andar, você vai ver a dificuldade que estão as ruas esburacadas, as praças sujas, enfim. É uma situação difícil. E eu vou te falar, até entendo, né, a dificuldade do prefeito no primeiro ano, que tem que mexer, tem que acertar um monte de coisa e tal. Mas tá aí, um governo de continuismo que não tem dificuldade de ser o primeiro ano. Teoricamente não deveria ter, né? O atual prefeito era o secretário de governo, então muitos secretários são os mesmos. Não é? Sabe o que estava acontecendo, sabe a dificuldade da cidade. É que, infelizmente, Rodrigo, a gente tá vendo essa situação aí, é lamentável porque alegam até que não tem recurso para isso, é o dia a dia. O grande problema da administração petista é esse, Rodrigo, é o dia a dia, é o cotidiano. Não tem condição e não tem competência para fazer a cidade funcionar no básico.
na limpeza, na saúde, na educação, não está funcionando direito. E o piscinão é só mais um resultado disso. E você vê a bagunça que vai lá o secretário de governo e dá um fora desse, né? Faz o prefeito passar uma vergonha dessa, porque não sabe o que está acontecendo na cidade. Não sabe que o contrato... É verdade. Então, a gente fica assustado com isso, né? Isso deixa realmente a gente muito preocupado com o que vai acontecer com essa cidade nos próximos 3, 4 anos. Se não conseguir acertar agora no primeiro ano, e já passou um ano, né? Nós já estamos... Acabou já. Há um ano atrás eu estava lá na porta do fórum pedindo nova eleição, falando do prefeito da minoria, viu, Rodrigo? Há um ano atrás, e já passou um ano. Né? Então, e a gente vê que a cidade continua, a grande novidade são os médicos cubanos. Agora eles querem trazer a faculdade para cá, que é para ensinar esses médicos, né? Talvez seja. Que é por isso, né? Que vão trazer a faculdade de medicina para Osasco. Você estragou minha piada, é o que eu queria dizer aqui. Pois é, para ensinar os médicos que estão vindo para Osasco. Tá certo, esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Vamos fazer o nosso giro de notícias. E ainda hoje vamos conversar aqui com o Mi, presidente da Câmara de Jandira. Vamos resgatar um trecho importante do papo que eu tive com o presidente da Câmara de Jandira nesta semana aqui no Jornal da Terra. Vamos conversar com o Flávio Azevedo Limas e também vamos entender por que o Marcos Agostinho, o diretor do Instituto MAS, vai processar, já está processando o ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Silvinho Peccioli. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Secretaria Municipal de Educação de Santana de Parnaíba realizou nesta terça-feira no Ville Esporte Show o primeiro encontro municipal de educação infantil. O evento contou com a participação de 350 professores de educação infantil, além de profissionais de educação de Cajamar e Barueri, e visa uma melhor integração e valorização do profissional de educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa de educação básica, sendo oferecida em creches e pré-escola, que educam e cuidam de crianças de 0 a 6 anos de idade. É nessa época que se desenvolve os aspectos físicos, psicológico, intelectual e social da criança. Durante o evento, os professores assistiram a uma palestra ministrada pela pedagoga Regina Chudo, que falou sobre a fase de alfabetização da criança. Além da palestra, os presentes puderam assistir a uma apresentação do contador de história Leandro Wendel e conferir a exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da rede municipal durante o segundo semestre. O circo como picadeiro das artes, apresentado pelos alunos, utiliza o circo como uma das mais antigas e completas manifestações populares artísticas. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Tenho muito prazer de receber aqui o presidente da Câmara de Jandira. Era para estar conosco na semana passada, não pôde por conta lá dos trabalhos legislativos na cidade. Vereador Mi. Vereador, Altamir tem algum problema ou não, vereador? Nenhum. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela Rádio Terra 1330. Queria de coração agradecer por essa oportunidade. Queria agradecer a cada um dos senhores que estão aqui presentes, em especial ao nosso amigo Jefferson, amigão que é conhecido lá como Inchu, na cidade de Itapevi. Inchu, nós jogamos bola lá no Caveiro, lá e tá aqui. Queria agradecer. O Inchu que joga no Caveiro. O Inchu que joga no Caveiro, ó. Então queria agradecer de coração pelo ter nos lembrado. Umas 2 semanas atrás nós se encontramos lá no campo, lá, e ele me convidou, fiz questão de estar aqui. Rodrigo Lobo, queria te agradecer de coração, né, pela essa oportunidade que tem me dado, e agradecer a todos os ouvintes da cidade de Jandira, né, que nesse domingo que passou completou 50 anos de emancipação política administrativa. Agora, vereador, como chama o secretário de esportes? Ele é conhecido carinhosamente como Caio, né? Caio? É Caio. Tá tudo bem com ele? Já libertaram ele? Eu assisti com tristeza, né? De manhã eu fui secretário de esporte, né? E assim, a gente não consegue nada. Mas tá tudo bem com ele? Então, deve estar. Eu estou com o meu coração apertado aqui, de verdade. Porque é repórter, tá até agora procurando
Não devia ter feito aquilo, né? Eu acho que se você ligou dizendo que vai aparecer, vai ser entrevistado, ou vai dar qualquer tipo de explicação, ele deveria... Ficou pior, né? Ficou ruim. Eu acho que demonstrou que de verdade tá faltando um pouco de empenho da pasta dele, na parte da pasta dele. Mas também vamos reconhecer aqui, a gente tá fazendo uma brincadeira, é uma verve desse programa brincar com algumas coisas, mas é uma furada, né? Ele ia ser pressionado pelo apresentador do programa e pela repórter e muito provavelmente não teria como dar as explicações de uma coisa que deve fugir até o controle dele. Imagino que a decisão que tá faltando naquele parque ali não é exatamente responsabilidade do secretário, porque está na pasta, mas é muito mais uma direção de administração, né? Enfim. O senhor sabe o que está acontecendo lá? Vamos lá. O senhor é uma autoridade da cidade. O senhor sabe o que está acontecendo em relação ao parque lá? O porquê desse abandono? Veja bem, eu quando fui secretário de esporte, fiquei lá por 3 anos, né? E quando eu peguei lá, já era do governo passado, do Bururu, do Partido dos Trabalhadores, e a gente acabou... Eles fizeram um projeto da piscina olímpica, né? Da área, da praça eles chamaram lá de Vila Olímpica, né? Que seria um estádio, tá? E só colocou no papel. E no último ano dele sair, ele colocou que estava tudo querendo fazer seu sucessor, dizendo que colocou placa lá de inauguração, tudo, mas estava tudo por inacabado, né? E a gente acabou fazendo um trabalho, né? Um trabalho que diferenciou, sem sombra de dúvida. O pessoal aí tem comentado que, de verdade, do secretário que passou lá, que mais se empenhou, porque eu gosto do esporte, eu vivo o esporte, né? É diferente você vivenciar, tá todo dia ali, você faz com amor, né? Então, de verdade, eu acho que falta jogo de cintura. Eu acho que tá ruim, mas não pode deixar piorar, cara. Deixar degradar o patrimônio público, né? E gasta novamente. Então a gente entregou. Essa piscina que foi mostrada lá, nós entregamos em março de 2012, se não me engano. Em março de 2012 foi entregue, foi quando eu saí. Aí nós inauguramos, lá eu tenho foto, tenho tudo, tiramos a foto. Só que quando eles assumiram, né? Eu me afastei em março, ficou aí o outro governo, o governo da doutora Anabel, outras pessoas tocaram lá, e aí vem o governo do atual prefeito, do G, né? E não deu sequência, então não é só essa área que está abandonada. Então a gente fala com tristeza, né? Porque a gente aprendeu a gostar da cidade, né? É uma cidade sofrida, que eu tenho dito, né? É uma cidade que é pequenininha, né, mas é aconchegante. O povo é muito receptivo, né, carinhoso. O povo é um povo ordeiro que gosta de participar, né? Mas de verdade não dá o retorno. Mas a gente fica, quando eu vi a reportagem de manhã, eu estava no banho, foi um vereador que me ligou: você viu a reportagem da Globo a respeito lá da piscina, lá da área de lazer? Eu falei, não deu para mim ver, mas eu acabei acompanhando via o G1 que apareceu da Globo lá. Depois eu assisti via a internet lá, eu acabei acompanhando, e eu vejo com tristeza, vi com tristeza, né? E a gente tem cobrado isso, o prefeito. Eu acho que está faltando gente de pulso. O prefeito, quando ele se elege, ele tem que delegar a função e tem que mandar, tem que ter firmeza naquilo, né? Ele falou, eu sou prefeito, eu ganhei. Então, e colocar pessoas, né, que de verdade que tem responsabilidade. Tem muitas pessoas irresponsáveis do lado dele. Tem pessoas que estão lá só para receber o salário, não está nem aí. Então, hoje nós tivemos uma sessão, tivemos uma reunião com o pessoal, estava lá presente o secretário de governo dele, o secretário jurídico, e mandamos um recado mesmo. E vai virar o ano agora, essa primeira sessão, se ele não tomar alguma atitude convincente, com certeza a tendência é piorar para o lado dele. Vereador, o senhor se diria... O senhor faz oposição ao prefeito Jandira, ou na sua condição de presidente da Câmara nem se discute isso? Com certeza. Eu já fui um cara mais duro, mais radical, né? E a idade chegou... Mas eu percebo que o senhor não, até por outras entrevistas que a gente acompanha pela imprensa, o senhor tem severas críticas à administração. O senhor já acabou de falar uma agora de alguns secretários incompetentes. Viu o senhor falar que o prefeito demora, em alguma entrevista que eu vi aí, que o prefeito demora a tomar atitudes. Há uma dificuldade de tomada de decisão na sua avaliação do prefeito? É uma característica do prefeito G, é isso? Nós estamos já virando o ano, então com certeza, né, ele não está tendo pulso firme sobre o seu secretariado, fazer as coisas acontecer. Olha, mas faltou verba, eu peguei a cidade não sei quantos milhões de... Já passou esse discurso. Porque todos os prefeitos, quando entram... Herança maldita chega, né? A herança de herder. Não cair no descrédito, de deixar de deteriorar as coisas públicas, né? O funcionalismo é um bem
que quem passar, ou vereador, ou presidente de Câmara, ou prefeito, tem que cuidar, cara. Tem que cuidar, porque é um patrimônio, porque ali tem que ver. Nem disso está sendo cuidado. Vem a greve da educação. Sintrasp está lá em Jandira hoje. Ou se acerta ou sai de greve. Saúde, exatamente, a Seria saúde. por isso, o presidente, que o secretário de saúde deixou o cargo, resolveu voltar a clinicar aqui em Osasco. Seria por conta dessa instabilidade também na saúde da cidade? Olha, isso é essa uma das questões que forçou a situação. Doutor Lindoso, né? É doutor Lindoso. Inclusive, não estou aqui para criticá-lo. Mas, de verdade, quando você nomeia uma pessoa para ser secretário, você tem que dar autonomia para ele. E eu quero acreditar que não estou defendendo o Lindoso e nem algum secretário. Eu acho que, já que delegou a função para ele ser o secretário, tem que deixar ele desenvolver o trabalho dele. Não pode colocar outras pessoas, né, ou é parente do prefeito, ou é porque pessoas ligadas ao prefeito, e ficar pressionando o secretário, dizendo de que forma que ele tem que fazer. Então é isso que está acontecendo. Tem pessoas que tá falando para o prefeito, olha, está sendo assim, está sendo assado. Então, as pessoas chegam no secretário, o secretário, eles chegam mandando mais que o secretário. E é pessoas ligadas ao prefeito, da família. Eu acho que, sabe, tem um negócio de questão de nepotismo. Acho que delegou a função de secretário, tem que deixar de desempenhar. 6 meses, olha, fulano, não deu certo, me dá mais 3 meses. Deu 1 ano, não virou. Desculpa, foi muito bom. Mas eu te ajudei. Você me ajudou, mas agora você está me atrapalhando. Agora. E não tá. Esse momento, que é o momento que nós estamos virando um ano, já era um momento que está acontecendo muita coisa. Pouca coisa aconteceu no município. É mesmo? É pouca coisa. E, na verdade, a gente fala isso com tristeza. Quando você falou, você faz oposição ao prefeito. Hoje eu estou na condições de mediador. Sou mediador, sou presidente da casa. Sim. Porque se eu for, eu tenho álibi e tenho argumento e tenho condições de pegar e jogar na mesa e falar, olha, vamos afastar o prefeito por aquele motivo. Mas esse não é o momento, mas cara. Peraí, o senhor disse que teria argumentos para isso nesse momento? Não tem a sombra de dúvida. Mas né? Por quê, senhor? Porque, veja bem, ele manda alguns projetos para a Câmara que a gente tem que devolver para corrigir. E nós temos um regimento. Sim. O regimento é caro. Ele muitas vezes deixa de responder requerimento. O projeto ele não sanciona a lei. Entendeu? Então já tinha. Se eu fosse a ferro e fogo, já tinha afastado o prefeito. Mas não é o momento. Eu peguei uma situação da Câmara, eu vou ser rápido aqui. Um TAC, tempo de ajuda de conduta. Tinha um número elevado de funcionários. O promotor chegou na Câmara e falou: olha, tem que acabar com 40 e poucos cargos da Câmara. Similar ao que aconteceu em Itapevi, vai acontecer em Baleri também? Olha, nós saímos na frente. Eu tive pulso firme, graças aos vereadores. Não estou dizendo que foi só eu. Houve entendimento, nós acabamos exonerando 42 funcionários. É duro, hein? 42 funcionários. Pagamos. E uma coisa, que na região oeste, estava com problema de gasolina, gasto de gasolina. Por quê? Não se controlava, não tinha muito controle. O que eu fiz? Nós tínhamos, se não me engano, 14 veículos. Desses 14 veículos, nós mandamos 10 para a prefeitura. Nós estamos com 3. Esses 3 só administração. Cada vereador, eu uso o seu veículo. Próprio particular. Veículo próprio. Esses 3 veículos ficam lá para fazer as questões administrativas da Câmara. Tá? E com isso, aí você pode me dizer, e esse dinheiro que sobrou? Hoje, se você for na Câmara, muita gente, o pessoal ficou abismado, de boca aberta, quando chegou na Câmara, viu a reforma que foi feita. Então, o dinheiro tem um destino. Nós destinamos a verba, tiramos de um lugar e levamos para o outro. Coisa que eu estou terminando aí o ano feliz, porque eu estou fazendo uma reforma administrativa e o concurso público. Então, eu estou fazendo meu papel. Servidores efetivos mesmo. Efetivo mesmo, tá? Então, eu estou fazendo o meu papel. É isso que tem que fazer. Olha, se liga a televisão, é só denúncia disso, daquilo outro, desvio de verba e aquilo outro. Faz a lição de casa, cara. Esse foi o papo que eu tive com o presidente da Câmara de Jandira na terça-feira, aqui no Jornal da Terra, o Altamir Cipriano da Silva, o conhecido vereador Mi, ex-secretário de Esportes, que disse aí, em alto e bom som, que tem possibilidade, tem razões, tem motivos para pedir o afastamento do prefeito de Jandira, Geraldo Teotônio. Você ouviu, né? É um contumaz crítico da leniência, da vagarosidade, na avaliação dele, da administração Geraldo Teotônio. Vamos para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Terra. Daqui a pouco, ainda hoje no programa, você vai ouvir também um resgate da entrevista bombástica com o Marcos Agostinho da Silva, que falou por que vai processar, já está processando o ex-prefeito de Santana de Parnaíba,
Silvinho Pecioli, e também aquele papo semanal que temos sempre com o nosso colunista de educação, Flávio Azevedo Limas. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Limpeza e manutenção das principais vias coletoras de águas pluviais e bueiros de Itapevi estão entre as medidas preventivas adotadas para combater alagamentos e enchentes. As ações evitam que nos próximos 4 meses, época de grande incidência de chuvas, os moradores da cidade sofram com alagamentos, enchentes, desmoronamentos e desbarracamentos. Vale ressaltar que essas medidas são mantidas pela administração municipal durante todo o ano, mas durante as semanas anteriores ao período de chuvas são intensificadas. Áreas como os piscinões do Parque Suburbano e do Rio Barueri-Mirim, além de córregos na região central da cidade, estão recebendo intervenções dos profissionais da Prefeitura, que executam a limpeza dos dutos coletores, retirando dejetos, entulho e lixo que possam causar o acúmulo e transbordamento de água. Entre agosto e outubro, 397 bueiros foram limpos nas áreas de maior risco, como a região central, Jardim Vitápolis e Jardim Dona Elvira. Esses e outros métodos preventivos estão no calendário do Plano de Ação Integrada, o PAI, instituído no início deste ano, que agiliza os atendimentos emergenciais. Com a criação do PAI, o morador pode contar com o telefone gratuito 199, 24 horas por dia, para solicitar apoio da Prefeitura em caso de emergências. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h15, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é a nossa notícia. E vai conversar conosco agora Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS. Marcos, uma boa tarde, tá tudo bem contigo, meu irmão? Boa tarde, Rodrigo Lobo, boa tarde, ouvintes da Rádio Terra, tudo ótimo, Rodrigo Lobo. Então tá bom, Marcos, nós acompanhamos aí pelas informações dos jornais da região nos últimos dias e vínhamos acompanhando o episódio em loco dos problemas que você andou enfrentando com o ex-prefeito Silvinho Pecioli lá em Santana de Parnaíba, por conta do calor até da eleição. Ele andou dizendo algumas coisas que você pretende questionar na justiça. É verdade isso, né? Sim, Rodrigo Lobo. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a audiência do Jornal da Rádio Terra e, pela última vez, falar em público a respeito desse assunto, que, na verdade, não sou eu que enfrentei problema. Na verdade, foi o segundo colocado nas eleições que enfrentou problema. E porque perdeu 2 eleições na mesma eleição, né? Uma suplementar e a eleição original. E a gente compreende que quando a gente sofre algum dissabor, a gente tem que descontar em alguém. É verdade. Né? E nas eleições tem muito essa carga emotiva, né, Rodrigo? Só que as coisas têm limites, né? E você bem sabe disso, numa rádio, as restrições eleitorais são tão grandes que fica até difícil vocês comentarem sobre política, sobre políticos num programa de rádio, não é isso? É verdade. É verdade. E acho que a lei ela tem que valer para todos, né? Então nós somos profissionais, eu fiz um trabalho profissional nas eleições de Santana de Parnaíba, assim como eu faço há mais de 20 anos, e nós não achamos justo o comportamento que o segundo colocado nas eleições teve para com o trabalho que nós desenvolvemos, né? Bom, nós não desenvolvemos um trabalho sério. Tá, é isso que eu queria. Muitas das pessoas que estão vindo agora não conhecem a fundo o imbróglio. E eu queria que você exatamente explicasse para essas pessoas o que durante a campanha, o que o Silvinho Pecioli acabou acusando você, ou o seu instituto, no caso. Acontece o seguinte, nós, assim como sempre fazemos nas eleições, e essa eleição nós não poderíamos deixar de fazer um trabalho, até pelo ineditismo dela, né, que nunca havia existido na região uma eleição suplementar. Verdade. O que aconteceu? Nós fizemos uma pesquisa, um conjunto de pesquisas, e em todas as pesquisas que fizemos, apontava-se que o prefeito eleito atual, que é o Hélio César, seria eleito. E o segundo colocado, ele não ficou satisfeito com essa situação. Né? E ao invés de mostrar um outro resultado alternativo de pesquisa registrada de acordo com a lei,
ele, por vontade própria, resolveu fazer ataques gratuitos. Ele resolveu, para justificar o fato de não estar tão bem colocado na opinião pública, ele resolveu desqualificar o nosso trabalho, dizendo que nosso trabalho não era um trabalho sério, né, e que eu, particularmente, não sou bem visto na região, tal, enfim. E nós esperamos passar as eleições, né? Esperamos passar as eleições para que não houvesse nenhuma interferência eleitoral, porque nós não queríamos que a pesquisa em si virasse o principal assunto. Virasse um fato, né? O principal assunto. E aí, mediante essa situação, nós esperamos passar as eleições. Eu convoquei o advogado para que interpele na justiça. Veja só, é comum os candidatos, quando não estão bem colocados, eles questionarem o resultado de pesquisa. Aliás, é comum o cidadão comum questionar o resultado de pesquisa, porque se pensa que você pode manipular a opinião pública se você apresentar um resultado de pesquisa. As pessoas pensam assim: se mostrar um resultado favorável a uma pessoa, o eleitorado vai querer votar nessa pessoa, né? É o contrário, uma pesquisa ela reproduz o que o eleitorado pensa e não o contrário. E nesse sentido, como é o nosso ganha-pão viver de pesquisa de opinião pública, não só para a administração pública, para políticos, mas para empresários também, né? Para rádios, para comércio. Então, o fato de uma pessoa sem provas, nos acusar de não fazermos um trabalho sério, isso pode prejudicar o nosso trabalho. Né? Graças a Deus, e ao nosso trabalho e a nossa equipe maravilhosa, os resultados da nossa pesquisa bateram exatamente com os resultados das urnas. Para se ter uma ideia, o resultado das urnas apontou 25,8% do eleitorado que votou no segundo colocado. E a nossa pesquisa indicava que a tendência seria 26%, ou seja, 0,02% de erro na pesquisa. Então, bateu na vírgula. Então, isso por si só já demonstra que quem não é sério não somos nós. Sim. Mas quem falou que nós não éramos sérios. Agora, como isso foi publicado no jornal de grande circulação aqui na região, né, ou pelo menos que é um jornal que de certa forma existe uma certa referência, ao colocar isso, nós achamos por bem pedir esclarecimento, porque senão as pessoas podem pensar que eu sou conivente com as palavras que foram colocadas ali, como quem diz, né, quem cala consente. É verdade. Eu não vou consentir que se fale mal de um trabalho que é um trabalho nosso, que é um trabalho muito sério. Nós vamos entrar numa queixa-crime, já fizemos um boletim de ocorrência na delegacia do estado de Parnaíba, no dia 21 de novembro. Como nós temos 6 meses para representar, nós esperamos passar as eleições e nós vamos entrar com queixa-crime na esfera civil, na esfera criminal, vamos entrar também na justiça eleitoral e também na vara civil. Na vara civil, muito voltado, na esfera criminal, vamos assim dizer, artigo 138, que é calúnia, e o artigo 140, que é difamação. Então, nós vamos pedir para que, além de que o segundo colocado se retrate publicamente, né, vamos solicitar uma indenização por perda de danos morais referente às palavras que foram proferidas nesse órgão de comunicação. É evidente que o prefeito Silvinho Peccioli, ele passa um momento muito complicado da vida política dele, e isso deve ter gerado um desespero para ele. Agora, a coisa fica mais complicada. Primeiro que ele foi muito rasteiro, né? É uma opinião minha própria, né? Agora a gente pode até falar, porque em alguns momentos da própria campanha, nós não podíamos nos manifestar. Agora, ele se dá muito mal a partir do momento que a pesquisa é divulgada, na sequência vem o resultado da eleição e você acerta em cheio os votos válidos, né, meu amigo? Em cheio, então fica bem complicada a situação dele, né? A empresa tem meu nome, mas ele enxerga meu nome. MAS, que é o MAS, Instituto MAS, significa Marcos Agostinho Silva. Eu assino embaixo aquilo que eu faço, aquilo que a minha equipe faz. Então nós não podemos fazer com que as pessoas fiquem livremente falando o que quer,
sem nenhuma punição. A impunidade, ela tem que ser banida desse país. Acho que a lei tem que valer para todos, Rodrigo. Marcos Agostinho, tá dado o recado. Você sabe que tem apoio restrito desse espaço aqui, não só pela sua lisura, mas também porque está conosco desde o início do projeto aqui. Pode sempre contar com esse espaço para falar. É evidente também, é claro, quero deixar muito claro, se o ex-prefeito Silvinho Petzola estiver ouvindo, quiser contrapor alguma ideia, também vai ter espaço para falar, mas eu preciso fazer uma distinção, porque o Marcos Agostinho é nosso parceiro, é colunista do programa e é sempre muito bem-vindo a esta casa. Marcos, um abraço, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Rodrigo Lobo, boa tarde, ouvindo da Rádio Terra. Muito obrigado por utilizar esse espaço. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra, agora é hora de falar de educação com o nosso colunista de educação, Flávio Azevedo Limas, que é diretor da POSP e semanalmente fala de educação aqui no Jornal da Terra. Inclusive, o Flávio Azevedo Limas gravou isso anteriormente conosco, porque nesse momento está participando de uma assembleia na Praça da República para decidir futuras campanhas salariais e outros objetivos da POSP no ano de 2014. O meu amigo Flávio Azevedo Limas, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Jornal da Terra. Eu queria que você começasse dizendo, porque eu fiquei sabendo que você participou recentemente do Congresso da POSP em Serra Negra. Quais foram os assuntos abordados neste congresso? Boa tarde, Rodrigo. Prazer novamente estar aqui falando com você e com seus ouvintes. Na verdade, foram 3 dias de congresso, né? Dia 27, 28 e 29, onde vários temas foram abordados, né? Foi um congresso, que cada ano ele faz um congresso. Um ano a ênfase é a questão sindical, o outro é educacional. Esse, nós discutimos a questão sindical. E um dos temas que trouxe grande atenção por parte dos congressistas foi no que se refere à questão da violência na escola. Que a violência na escola é algo que preocupa muito a sociedade e principalmente professores, né, e alunos que convivem com essa violência, tanto dentro da escola como no entorno, que acaba a violência ela entrando na escola. Não é que ela é produzida dentro da escola, ela é uma questão reflexa, né? Mas, então, isso foi tratado, né, com grande preocupação e o que cabe a nós é denunciar essa questão e exigir medidas mais concretas no governo do Estado no que se refere à proteção das escolas, né? Não apenas com vídeo monitoramento, mas principalmente com pessoas, né? Para receber os alunos, atravessar a rua, né? Que a violência não é só física, né? Ou psicológica, você tem a violência também de atropelamento na frente das escolas, né? De pessoas, por exemplo, que colocam o carro de som com volume extremamente alto, perturbando a aula. Então isso também é uma forma de violência. Então nós queremos que o governo do Estado esteja mais atento a esses problemas. Cláudio, a POSP divulgou números, pesquisas sobre o índice de violência nas escolas? Então, segundo o levantamento da pesquisa, né, 44% dos professores e 28% dos alunos já sofreram algum tipo de violência dentro da escola, né? E essa violência pode ser agressão verbal, né? Agressão física, indisciplina, ou seja, todo tipo de ação de alguém que venha comprometer tanto a parte física como a parte psicológica, tanto do professor como do aluno. Ok, agora o que seria preciso fazer, Flávio, para diminuir esse índice de violência nas escolas? Eu acho que precisa, na verdade, para você combater essa violência, você precisa investir mais. Não ser aquela escola, a chamada escola da família, ser apenas um nome, mas que ela efetivamente se concretize. De que forma? Levando mais projetos culturais, de lazer, envolver a comunidade na escola, dizer que a escola é um equipamento, é um espaço da população, da comunidade, e não apenas de quem dirige a escola. Então precisa democratizar essa relação. Então eu não tenho dúvida que com medidas como essa, mais funcionários, né? Porque muitas vezes a própria diretora que acaba fazendo a merenda dos alunos, né? Então isso já é uma violência também, tirar alguém da direção para poder cuidar de algo que não faz parte, né, do seu fazer ali no dia a dia. Então, nesse sentido, a gente acha fundamental projetos para inserir a comunidade, envolver a comunidade
o que chama de projeto político-pedagógico, ou seja, cada escola tem uma realidade, cada bairro tem uma realidade. Então, você envolver essa comunidade nas ações educativas da escola, isso é muito importante. Sei. Agora, e a questão do piso salarial dos professores, hein, Flávio? Existe o piso nacional, que é uma lei aprovada há 6 anos atrás no Congresso Nacional, que alguns governadores entraram com a ADIM, ação direta de constitucionalidade, e que nós já ganhamos no Supremo, é constitucional esse piso nacional. O grande problema nosso com relação ao piso não é o piso em si, é o que representa esse piso. Porque o piso, quando você discute o piso, é um piso nacional, né? Só para você ter uma ideia, o professor da rede estadual, se você considerar profissões, né, e profissionais como engenheiro, médico, advogado, né, o professor no estado de São Paulo ganha 180% a menos. Então isso é realmente algo aviltante demais, né? Então, se você pegar as prefeituras, e chega a 140%. Então você imagina o estado mais rico da federação, que produz quase 40% do produto interno bruto do Brasil, a produzir no estado de São Paulo. E ter um professor com um salário desse é algo vergonhoso, né? Então a questão do piso nós aprovamos, e foi um avanço nós aprovarmos a lei do piso. Que a lei do piso não se refere apenas ao salário, se refere também à jornada. E aqui em Itapevi, através do prefeito Jaci Tadeu, através do secretário César Pimentel, isso vai ser implantado a partir do ano que vem. O professor são 2/3 em sala de aula e 1/3 na elaboração. Correção de provas, reuniões pedagógicas, elaboração de material, ou seja, o professor não pode, né, ele ser um escravo do processo. Ele tem que ser um agente importante, que ele conduza o processo e que ele tenha condições de conduzir esse processo dentro da própria escola. Então ele não pode ficar todo o seu tempo na sala de aula, é meio estafante, então ele tem que produzir. Portanto, a lei do piso foi aprovada há 6 anos atrás, ele tem esse caráter de você permitir que a educação seja algo prazeroso. Que ao mesmo tempo que você está na sala de aula, o fato de você não estar na sala de aula não significa que você não está trabalhando para melhorar as condições, né, educacionais na sala de aula. É esse momento do trabalho coletivo, pedagógico, que deve envolver todos os docentes em cada unidade escolar. Flávio, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui, trazer informações sobre educação aqui no Jornal da Terra, na sua coluna semanal. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Rodrigo, muito obrigado. Eu estou sendo abordado frequentemente por ouvintes, né, parabenizando o seu programa e também as minhas entrevistas. Então, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, que quem tem a ganhar é a população, porque são temas instigantes, né, que traz à luz da verdade as problemáticas, os avanços que a gente tem presenciado na educação no Brasil, em alguns municípios, e no estado de São Paulo nós temos um longo caminho a ser percorrido. E com o Flávio Azevedo Lima, nosso colunista de educação, o cara entende tudo de educação pública, fala semanalmente aqui no Jornal da Terra, e estamos encerrando a edição deste 13 de dezembro, sexta-feira, 13 de dezembro. O Jornal da Terra está de volta na segunda-feira, aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso. Voltamos na segunda. Um ótimo final de semana para você. Paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta segunda-feira, 5 da tarde.